Depois então que Portugal escolheu o produto, a cana-de-açúcar, a economia colonial se fez presente com muita força, com muita veemência. E como a economia açucareira, depois que os holandeses resolveram a questão do financiamento, estava funcionando? A economia açucareira funcionava organizada através de um modelo chamado economia de plantation. A agricultura do açúcar chamava-se agricultura de plantation. Vamos aprender quais as principais características da agricultura de plantation? Vamos junto aqui. A agricultura de plantation, enquadrada no mercantilismo, agricultura de plantation, açucareira, enquadrada no mercantilismo, tinha as seguintes características. Primeiro, toda plantation mercantilista, toda economia de plantation é uma economia voltada para exportação. Toda economia de plantation mercantilista era uma economia voltada para exportação. Ou seja, tudo que o Brasil produzisse era para ser exportado para Portugal. Tudo, sem exceção. Tudo que o Brasil produzisse era para ser vendido, para ser exportado para Portugal, e lembre-se, pelo preço que Portugal impusesse. Então, se uma economia é de exportação, o Brasil produzia açúcar para vender. É óbvio, se o Brasil está produzindo para vender, ninguém vai exportar 1 quilo de açúcar. Vai se exportar quilos, toneladas de açúcar. Então, para exportar, tem que exportar muito. Para exportar muito, tem que se produzir muito. Para se produzir muito, numa economia agrícola, agrária, só é possível se produzir muito de duas maneiras. Ou você produz muito em pequenas porções territoriais, com altíssima tecnologia, ou você produz muito em grandes latifúndios. Evidentemente, hoje a agricultura do Brasil tem uma tecnologia de ponta, se chama o agronegócio, mas no período colonial não. Então, além de ser uma economia voltada para exportação, era uma economia realizada em latifúndios. Os latifúndios açucareiros chamavam-se sesmarias. Sesmarias era o nome dos latifúndios do ciclo do açúcar. Todos os latifúndios chamavam-se sesmarias. Se você encontrar na prova, a expressão sesmaria é sinônimo de latifúndio. Bom, além de voltada para a exportação, de realizada em latifúndios, a agricultura de plantation era organizada através da monocultura. Uma cultura. Uma cultura. Por exigência, de novo, do mercantilismo, olhe como o mercantilismo foi uma erva daninha, novamente, por exigência do mercantilismo, a ordem de Portugal era produzir apenas o que dava lucro. E o que é que dá lucro? O que dá lucro é o açúcar. Então, se o que dá lucro é o açúcar, só se pode plantar cana para só produzir açúcar. Então, monocultura. Por exigência do Pacto Colonial Mercantilista, Portugal impôs a monocultura no Brasil. Praticamente todas as terras disponíveis eram ocupadas com o plantio da cana.
A imposição da monocultura acabou trazendo um problemaço para o Brasil colonial, que foi a fome. A fome tem relação direta com a monocultura, e a monocultura relação direta com o mercantilismo, e é facílimo compreendermos isso pelo seguinte: se praticamente todos os espaços disponíveis estão sendo ocupados com o plantio da cana, não sobram espaços suficientes para o plantio da subsistência. Se praticamente todos os espaços disponíveis estão sendo ocupados com a cana-de-açúcar, não sobram espaços suficientes para a agricultura de subsistência. Olha que absurdo. A agricultura de subsistência no Brasil colônia era uma atividade secundária. Exatamente isso vocês estão ouvindo. A agricultura de subsistência no Brasil colonial era uma atividade secundária. Ora, quando eu lhes digo que a subsistência era secundária, eu estou dizendo que comer é secundário. Não havia uma produção de víveres, de alimento, suficiente na colônia para contemplar a necessidade alimentar dos colonos. Por conseguinte, isso gerou um problema gravíssimo, que foi o problema da fome. Há que salientar que essa questão da agricultura de subsistência se tornar complementar foi uma imposição do mercantilismo português também. Por quê? Porque a agricultura de subsistência sendo complementar, ou seja, não havendo produção de alimento na colônia, Portugal ganha dinheiro. Como? Vendendo comida. Porque as pessoas que não podem comprar a comida, as pessoas de baixo poder aquisitivo, morrem de fome. Mas as que podem comprar, compram das mãos de quem? Compra das mãos da metrópole. Então, veja que a política mercantilista aproveitava tudo, absolutamente tudo, sem exceção, para dar lucro à metrópole. Então, a fome é consequência direta da imposição da monocultura mercantilista. A ideia era só produzir o que dava lucro e, por conseguinte, o Brasil colonial vivenciava o gravíssimo problema da fome. A fome era um problema crônico no Brasil colônia, mais uma vez, por conta do pacto colonial mercantilista, para que nós percebamos como o mercantilismo foi realmente uma erva daninha, a palavra é essa. Bom, prosseguindo as características da plantation, além de ser voltada para a exportação, de ser realizadas em latifúndios, de estar organizada na monocultura, a agricultura de plantation era sustentada pelo trabalho dos escravos. É importante, aqui nesse momento, que registremos o seguinte: toda plantation mercantilista era escravocrata. A escravidão, ela não foi utilizada apenas por Portugal. Todas as metrópoles mercantilistas da Europa adotaram a escravidão como mão de obra regular. Porque, mais uma vez, a gente vai aprender isso por osmose, por exigência da política econômica mercantilista. Qual dentre as normas do Pacto Colonial, já falamos algumas vezes, que o Pacto Colonial é um conjunto de normas que regulamentam as relações entre a metrópole e a colônia, e, pelas regras do Pacto Colonial, uma delas era maximizar os lucros e minimizar os investimentos. Repetindo,
maximizar os lucros e minimizar os investimentos. Maximizar lucros, minimizando investimentos. Se a ideia é maximizar lucro, minimizando investimento, pensemos juntos o que era mais rentável dentro da perspectiva do mercantilismo. O trabalho escravo ou o trabalho assalariado? O trabalho escravo, evidentemente. Porque o escravo maximizaria a margem de lucros das metrópoles. Então, a escravidão como mão de obra, ela foi utilizada, sem exceção, por todas as nações mercantilistas europeias. A escravidão como mão de obra, sem exceção, foi utilizada por todas as nações mercantilistas europeias. No caso específico do Brasil, a questão da mão de obra nos traz algo muitíssimo importante. No início, os primeiros escravizados na atividade açucareira foram os índios. Os portugueses, inicialmente, escravizaram os índios. Só que no Brasil, não levou muito tempo e os índios foram substituídos pelos africanos, pelos negros. Esta substituição que aconteceu aqui e não aconteceu na América Espanhola, ela aconteceu por quê? Veja, a substituição dos índios pelos negros, ela é explicada por duas vertentes da historiografia. Existe uma vertente que é mentirosa, a historiografia oficial, que conta a história de acordo com a ótica das elites, das classes dominantes, dos grupos mais abastados economicamente, dos detentores do poder. É uma visão que tenta justificar a substituição do índio pelo negro de uma forma abjeta. A história tradicional nos diz que a substituição do índio pelo negro deu-se, primeiro, por conta da preguiça. O índio era preguiçoso, não gostava de trabalhar, e o negro nasceu para ser escravo. Olha que absurdo. O negro nasceu para ser escravo. Segundo, a história tradicional falava que, com o apoio da igreja da época, é importante que frisemos, com o apoio da igreja da época, a história tradicional dizia que a escravidão era uma bênção que o branco estava proporcionando ao negro. Por quê? Segundo a visão da igreja da época, o negro não tinha alma. E se o negro não tinha alma, a escravidão constituía-se como um benefício para o negro. Por que a escravidão constituía-se como um benefício para o negro? Porque, através da escravidão, o negro poderia adquirir uma alma cristã, transformando-se num ser humano civilizado. Todos devem estar estarrecidos com essa visão histórica trazida pela historiografia tradicional, porque é uma coisa aberrante, uma coisa abjeta. É evidente que o índio não é preguiçoso, porque se essa questão da preguiça do índio fosse verdade, como é que a gente justifica o fato de, na América Espanhola, o trabalho escravo ter sido indígena durante quase que todo o período colonial? Segundo, a ideia de que o negro é dócil, é manso da história tradicional, e a história tradicional propositalmente usava essas expressões, dócil, manso, como estratégia para animalizar os africanos, o negro é dócil, é manso, também não se justifica, porque
A história tradicional dizia que o negro era dócil, era manso, porque ele nasceu para ser escravo e ele sabia disso. Isso não se justifica porque, se o negro fosse dócil, manso, como a história tradicional explica as milhares e milhares de resistências, dos negros à escravidão, como os quilombos, as revoltas armadas, como a revolta dos malês, etc. Como a história tradicional explica isso? Você sabe como é que a história tradicional explica isso? Episódios marginais, imagine. Quer dizer, o negro que se revolta contra a condição de escravo é um marginal, é um episódio marginal. Então, percebam um absurdo completo. E dizer que a escravidão iria transformar o negro num cristão é mais outro absurdo. De modo que todas as argumentações trazidas pela historiografia tradicional por nós devem ser desprezadas. A nova história nos conta por que, de fato, ocorreu no Brasil a substituição do índio pelo negro. Por que, de fato, no Brasil aconteceu a substituição do índio pelo negro? A verdadeira razão está diretamente associada aos lucros do tráfico de escravos. O comércio de seres humanos é muito rentável para a política mercantilista de Portugal. O objetivo do mercantilismo é que a metrópole ganhe. O que é mais rentável, então, para a metrópole? O que é mais rentável para a metrópole? Permitir a livre captura do índio ou vender o negro? Evidentemente que muito mais rentável para a metrópole é vender o negro. Por esta razão, podemos dizer, e é bom que você destaque, que a escravidão negra é consequência do tráfico. Eu vou repetir e está aparecendo aqui em destaque. Destaquem aí também. A escravidão negra é uma consequência do tráfico. O comércio de seres humanos era uma das atividades econômicas mais rentáveis do período mercantilista. E como nós já dissemos, as metrópoles não iam abrir mão de maneira alguma de lucrar com qualquer que fosse a atividade econômica. Então, por favor, guardem isso. A escravidão negra é uma consequência do tráfico. Você imagine que a historiografia tradicional invertia a verdade, dizendo que o tráfico é consequência da escravidão. Olha que loucura. O tráfico não é a consequência da escravidão. A escravidão negra é uma consequência do tráfico. Garrido, qual das duas versões a gente deve levar em consideração como real? Essa daqui. A escravidão negra é consequência do tráfico. Por que eu faço questão de registrar e retratar para vocês que existia esta outra visão da historiografia tradicional? Porque uma questão pode muito bem colocar as duas visões históricas e pedir que vocês façam uma análise de ambas, comparando-as e colocando vocês para eliminar determinadas respostas, não é? Aquelas questões, por exemplo, de código, verdadeira, falsa. Então, pode-se muito bem colocar dois textos, um representando a visão da historiografia tradicional, o outro representando a visão da nova história e construir uma questão comparativa dessas duas visões históricas. Então, é bom, é muito interessante que tenhamos dominado ambas as visões para, na hora da prova, a gente ter uma resposta mais consistente. Bom, a Espanha, inclusive, não adotou a escravidão negra porque, como toda a costa
todo o litoral da África era a colônia de Portugal, e Portugal foi conquistando o litoral da África durante a expansão marítima, durante as grandes navegações. Então, como toda a costa africana era a colônia de Portugal, é importante que você registre, destaque aí, a gente vai destacar aqui, Portugal monopolizava o tráfico negreiro. Portugal monopolizava o tráfico negreiro. Então, se a Espanha quisesse adotar a escravidão negra, a Espanha teria que comprar este negro de Portugal. O que é mais rentável para a Espanha? Comprar o negro de Portugal ou autorizar a captura do índio? Claro que para a Espanha é mais viável autorizar a escravidão do índio do que comprar o negro de Portugal. Então, pessoal, por esta razão, a escravidão negra ela foi predominante, preponderante, hegemônica no Brasil. A escravidão, de uma maneira geral, como já dito anteriormente, ela foi adotada por todas as nações mercantilistas europeias. Mas a escravidão negra foi uma realidade preponderante, hegemônica no Brasil. Certo? Então tenham todo cuidado com essa questão da mão de obra ligada à economia colonial brasileira. Isso é válido para os dois ciclos? Sim, isto é válido para os dois ciclos econômicos, sem exceção. O escravo negro foi o principal trabalhador, tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do ouro. O escravo negro, repito, foi o principal trabalhador, tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do ouro. Então, como nós acabamos de ver, a economia açucareira do período colonial, enquadrada no mercantilismo, foi um modelo econômico que só trouxe benefícios exógenos, ou seja, para Portugal, para a Holanda, enquanto que nós, o Brasil, que de fato produzia riqueza, acabou não obtendo absolutamente nenhum tipo de benefício. Foi desastroso. Certo? Então, entendendo os moldes do funcionamento da economia colonial, nós conseguimos perceber o grau de dependência, o grau de exploração, de depredação que Portugal impôs vertiginosa e vigorosamente ao nosso país. Foi um negócio abjeto e não esqueça, guarde sempre, a colonização mercantilista é um dos elementos que muito contribuiu para o subdesenvolvimento. Certo? Então, agora que nós fechamos as características econômicas do ciclo do açúcar, vamos correlacionar com as características econômicas do ciclo do ouro, para vocês perceberem os pontos de contato, de convergência, de divergência, porque desta maneira fica muito mais simples estudarmos e compreendermos não só o ciclo do açúcar ou o ciclo do ouro em separado, e sim o período colonial brasileiro. Vamos agora jogar duro e estudar os elementos econômicos que caracterizavam o ciclo do ouro no Brasil. Vamos junto comigo. Para nós entendermos a economia mineradora, que teve o seu ápice e decadência também no século XVIII, vamos voltar um pouco no tempo para o ano de 1654, que é o início da segunda metade do século XVII. No início da segunda metade do século XVII, o ciclo do açúcar no Brasil entrou em decadência. Nós vamos ver com riqueza de detalhes mais à frente o que levou à decadência do ciclo do açúcar. Por ora, para nossa análise, basta que vocês saibam que neste ano, 1654, a Holanda deixa de ser uma parceira de Portugal e se transforma numa concorrente. A Holanda, então, vai concorrer com Portugal
A Holanda começa a produzir açúcar nas antigas holandesas, e essa produção de açúcar das antigas holandesas, ela era muito melhor do que a nossa. Os holandeses, como refinavam o próprio açúcar, podiam vendê-lo por um preço menor e, portanto, essa concorrência acabou essa concorrência acabou impactando muito a economia açucareira do Brasil. Então, quando os holandeses começam a concorrer com a gente, a partir de 1654, o ciclo do açúcar entra num processo de decadência. Bom, quando o ciclo do açúcar entra em decadência, o mercantilismo de Portugal, ele também entra em decadência. Quando o ciclo do açúcar entra em decadência, o mercantilismo de Portugal entra em decadência. Por quê? Porque Portugal tinha uma política mercantilista que girava em torno da colônia. Se a colônia estava bem, a metrópole estava bem. Se a colônia estava mal, a metrópole também iria mal. Quando a concorrência holandesa se fez presente, a economia portuguesa entra num colapso tamanho que Portugal não tinha dinheiro para absolutamente nada, nem mesmo para traficar negros. Portugal não tinha dinheiro para absolutamente nada, nem mesmo para traficar negros. Como Portugal não tinha recursos, dado a decadência do açúcar, e não conseguia traficar negros, a partir de 1654, o Brasil vai viver um déficit de mão de obra. A partir de 1654, o Brasil vai vivenciar um déficit de mão de obra. Claro, se você não tem tráfico, não tem escravo. Se não tem escravo, não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, a tendência da economia açucareira é sucumbir cada vez mais. Com este colapso, uma pressão muito grande dos latifundiários foi feita em cima de Portugal. Portugal tinha que tomar alguma providência urgente para resolver o déficit de mão de obra que o Brasil estava vivenciando. Alguma providência urgente, imediata, tinha que ser tomada pela metrópole lusitana para sanar, para resolver o déficit de mão de obra no Brasil. Com a forte pressão dos latifundiários para resolver o déficit de mão de obra, Portugal organizou expedições chamadas de entradas. Para resolver o déficit de mão de obra, Portugal organizou expedições chamadas de entradas. As entradas eram expedições aventureiras, um negócio assim à la Indiana Jones, composta por mestiços, composta por nativos locais, pessoas que não tinham uma função social pré-determinada, pré-estabelecida, e eles agrupavam-se em bandos, eles se organizavam em grupos e faziam qualquer negócio desde que devidamente remunerados. Portugal organiza as entradas para que essas entradas capturassem e escravizassem índios. O objetivo das entradas, então, era capturar e escravizar índios para resolver o déficit de mão de obra. Porque, lembre, nós estávamos vivendo uma crise de mão de obra por conta da decadência do ciclo do açúcar. Então, as entradas foram montadas para capturar e escravizar índios, resolvendo dessa maneira o déficit de mão de obra na economia brasileira. E de repente observe que aquele argumento da história tradicional, que nós falamos agora há pouco,
de que o índio é preguiçoso, ele caiu por terra. Quer dizer que de repente, não mais que de repente, o índio deixou de ser preguiçoso. A ideia era muito boa. Acontece que, apesar da ideia ser muito boa, as entradas acabaram não tendo êxito. As entradas não tiveram êxito por quê? Essa linha imaginária, que eu estou passando aqui a nossa setinha, foi a primeira fronteira internacional da história brasileira. Esta fronteira foi definida através de um acordo entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas cria o Meridiano de Tordesilhas, e o Meridiano de Tordesilhas monta, constrói essa primeira fronteira internacional da história brasileira. Por sinal, já vão percebendo que pela primeira fronteira geográfica do Brasil, o nosso país tinha uma dimensão muito menor do que a que nós temos hoje. Nós vamos ver mais à frente o processo de expansão do território brasileiro para o interior, que se deu de forma pacífica. Bom, por que então as entradas não deram certo? Inicialmente, os índios habitavam o litoral brasileiro. Você ter um litoral como o nosso e não habitá-lo chega a ser criminoso. Até porque nós vimos, quando falamos da expedição colonizadora de Martim Afonso, que o acesso para o interior era por demais dificultado devido à existência de uma floresta chamada de Mata Atlântica. Então, o que é que acontece? Se o acesso para os portugueses era difícil, para os índios também era difícil. Os índios inicialmente, então, habitavam o litoral. No início, quando os portugueses chegaram e depararam-se com os índios, as relações entre índios e portugueses eram relações amistosas. Os índios, inclusive, pensavam que os portugueses eram deuses, deram um trato maravilhoso aos portugueses. Só que essas relações vão se deteriorar na medida em que os portugueses começam a escravizar os índios. Aí, na hora que os portugueses começam a escravizar os índios percebem que os portugueses estavam mais para demônios do que para deuses. E os índios fogem para o interior do Brasil e milhares de tribos conseguem ultrapassar o limite de Tordesilhas, buscando proteção. Diríamos que, inclusive, na época que as entradas foram organizadas, a maior parte dos índios estava do lado da Espanha, desse lado aqui. A maior parte dos índios estava desse lado aqui, do lado espanhol. Como as entradas eram expedições oficiais, as entradas, raramente desobedeciam às fronteiras impostas pelo Tratado de Tordesilhas, até porque, se as entradas desobedecessem às fronteiras impostas pelo Tratado de Tordesilhas, isso poderia gerar uma crise internacional entre Portugal e Espanha. Por isso que o número de índios que as entradas capturou não foi suficiente para atender, para dar uma resposta ao déficit de mão de obra. E por essa razão que as entradas acabaram não cumprindo o seu intento. Como a ideia era muito boa, os latifundiários, por conta própria, vão financiar bandeiras. Repare, em linhas gerais, entrada e bandeira é a mesma coisa. Em linhas gerais, ambas são expedições aventureiras, ambas são expedições formadas por mestiços, nativos locais que não tinham espaço na sociedade e tentavam buscar esse espaço de qualquer maneira. Então, entradas e bandeiras, na sua essência, era a mesma coisa. Só que as entradas eram públicas, expedições governamentais,
e as bandeiras eram expedições privadas. As entradas eram expedições públicas e as bandeiras eram expedições privadas. As bandeiras triunfaram onde as entradas fracassaram. Por quê? Como as bandeiras eram expedições privadas e os bandeirantes são mercenários, são daqueles que fazem qualquer coisa desde que devidamente remunerados, as bandeiras não tinham a preocupação de desobedecer o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras não tinham a preocupação de desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Então, as bandeiras rompiam frequentemente com o Tratado de Tordesilhas e elas acabaram capturando muito mais índios do que as entradas. Há que se registrar, inclusive, é bom que você destaque com sua caneta marca-texto, que na hora que as bandeiras invadem o limite de Tordesilhas, as bandeiras contribuem para a expansão territorial brasileira. Então, um dos fatores que contribuiu para a expansão do território brasileiro, além do limite de Tordesilhas, foram as bandeiras. Por isso que a história, aquela história dominante, conservadora, positivista, endeusa as bandeiras. Não é? Tratam bandeirantes como heróis. Bandeirantes eram bandidos. Os bandeirantes eram bandidos, certo? Mas como eles fizeram um serviço, como eles prestaram um serviço às elites, eles acabam sendo endeusados, certo? Essas bandeiras foram bandeiras de apresamento. Veja que as bandeiras foram criadas para capturar e escravizar índio e resolver o déficit de mão de obra, e deu certo. Veja como a história é interessante. Em 1698, por acidente, uma bandeira comandada por um bandeirante chamado Borba Gato estava no interior do Brasil procurando índio. Borba Gato estava procurando índio. Acidentalmente, ele descobre ouro em Gerais, em Minas Gerais. Só que Minas Gerais era do lado espanhol, tá? Mais tarde nós vamos ver o desdobramento disso. Portugal ficou na dele, deu uma de João sem braço e acabou ocupando terras que eram da Espanha através do uso capião ou do uti possidetis. Então, na hora que o ouro foi descoberto, a partir desse momento, finalzinho do século XVII, 1698, finalzinho do século XVII, inicia-se o ciclo do ouro. Certo? O ciclo do ouro começa aqui. Depois que o ouro foi descoberto em Minas, os bandeirantes também encontrarão ouro em dois territórios, Goiás e Mato Grosso. Então essas três áreas, nessa sequência, Minas, Goiás e Mato Grosso, eram as regiões mineradoras do Brasil. E observe, se a gente pegar os limites de Tordesilhas, as três, Minas, Goiás e Mato Grosso, tá? Mais ou menos, né? Minas, Goiás e Mato Grosso, mais ou menos, estão em territórios espanhóis. A gente percebe como as bandeiras contribuíram para a expansão territorial do nosso país nesse momento, correto? Então, em 1698, com a descoberta do ouro, inicia-se uma nova fase da história do Brasil, chamada de ciclo do ouro. Com a descoberta do ouro, inicia-se uma nova fase denominada de ciclo do ouro. Como o ciclo do ouro no Brasil estava organizado. O ciclo do ouro, então, ele começa por um acidente, né? Que coisa interessante. Os bandeirantes estavam à busca de índios para capturá-los, escravizá-los, resolver o déficit de mão de obra, resolveram e acidentalmente acabaram encontrando ouro em Minas Gerais e posteriormente em Goiás e Mato Grosso. Nessa sequência, essas
eram as regiões mineradoras do Brasil: Minas, Goiás e Mato Grosso. Vamos estudar calmamente como estava organizada a economia mineradora. Vamos junto? Vamos estudar como a economia mineradora estava organizada. Vamos lá. Quando o ouro foi descoberto no Brasil, em 1698, iniciava-se o ciclo do ouro. Antes da gente falar especificamente das características da atividade mineradora, até porque será muito rápido, porque existem muitos pontos de convergência com açúcar, vai acontecer com o ouro algo muito parecido com o que aconteceu com a Inglaterra, ou com o açúcar, perdão. Bom, se a atividade mineradora era mercantilista, o Brasil extraía ouro para atender às necessidades de Portugal, certo? O Brasil extraía ouro para atender às necessidades de Portugal. Então, como o Brasil se tornou uma espécie de vitrine, porque a extração do ouro era muito grande e a quantidade de ouro extraído era muito grande, a Inglaterra, que na época já era a maior potência do mundo, assinou com Portugal um tratado chamado de Tratado de Methuen, é o nome do deputado que idealizou o tratado, ou Tratado dos Panos e Vinhos. Tratado de Methuen ou Tratado dos Panos e Vinhos. Veja que tratado, daí que vem o termo, né? Para inglês ver. O Tratado dos Panos e Vinhos determinava que todas as vezes que Portugal e suas colônias, precisassem de roupas, essas roupas só seriam compradas das mãos da Inglaterra. Todas as vezes que Portugal e suas colônias precisassem de roupas, essas roupas seriam compradas das mãos da Inglaterra. Em contrapartida, todas as vezes que a Inglaterra precisasse de vinho, a Inglaterra só compraria vinhos das mãos de Portugal. Repetindo, todas as vezes que Portugal e suas colônias precisassem de roupas, essas roupas seriam compradas das mãos da Inglaterra. Todas as vezes que a Inglaterra precisasse de vinhos, esses vinhos só seriam comprados das mãos de Portugal. Veja aqui a cor. Uma nação pode ter 100% da população alcoólatra. Ninguém vai comprar mais vinho do que roupa. Isto significa dizer que Portugal comprava muito mais das mãos da Inglaterra do que a Inglaterra de Portugal. Óbvio, Portugal comprava roupa. Portugal comprava muito mais da Inglaterra do que a Inglaterra de Portugal. E como Portugal pagava com ouro, então o ouro ele sai do Brasil e para nas mãos da Inglaterra. Houve uma fuga de capitais, assim como no ciclo do açúcar, quem mais acabou ganhando dinheiro foi a Holanda. No ciclo do ouro, quem mais acabou ganhando grana foi a Inglaterra. Se é que serve de consolo, Portugal teve muito acesso à grana, mas quem acabou acumulando mais não foi Portugal. No açúcar, a Holanda, e no ouro, a Inglaterra. A atividade mineradora também estava enquadrada no mercantilismo, portanto, também estava subordinada às normas do Pacto Colonial e, por isso, era uma atividade voltada para exportação. Todo o ouro extraído no Brasil era vendido a Portugal. Lembre-se da regra do exclusivismo metropolitano. O Brasil só podia vender a Portugal. Então, Portugal pagava muito barato pelo grama do ouro, assim como Portugal pagava muito barato pelo açúcar. Por isso que a exportação, tanto do açúcar quanto do ouro, tinha que ser em grande quantidade, porque Portugal não pagava o valor venal, valor real, pelo nosso ouro, pagava um valor bem abaixo da média.
ok? Além de ser voltada para exportação, a atividade mineradora era organizada em latifúndios. Os latifúndios do açúcar chamavam-se sesmarias. Os latifúndios do ouro, data. Agora, é interessante destacarmos o seguinte. Então, só poderia ter acesso à data quem tivesse dinheiro para comprar uma mina de ouro. Eu estou falando de uma mina de ouro. Você imagina, vocês têm noção de quanto custa uma mina de ouro? Nem eu. E o detalhe, só podia participar do leilão. Leilão é aquela venda por lance, o famoso quem dá mais. Só podia participar dos leilões quem fosse português. Então, é lógico, essa jogada de Portugal, de só participar dos leilões quem fosse português, para Portugal travar a atividade nas suas mãos, entendeu? Então, Portugal travaria a atividade nas suas mãos. Só podia comprar data quem fosse português e quem comprasse a data já comprava sabendo que teria que repassar a Portugal 20% do bruto de tudo que extraísse. Olhe como Portugal ganhava dinheiro com ouro. Ganhava dinheiro porque vendia o ouro, comprava o ouro abaixo do valor do mercado, ganhava porque tinha acesso a 20% do bruto extraído e ganhava, entendeu? Porque todo o ouro era comercializado por Portugal para a Europa por um preço muito maior. O ciclo do ouro foi realmente muito rentável e ganhava vendendo a mina, né? Não podemos esquecer disso, ainda ganhava vendendo a mina. Para concluir, a atividade mercantilista mineradora era sustentada pelos escravos negros. Professor, você não disse que Portugal estava sem dinheiro? Estava. Quando o ouro foi encontrado, dinheiro deixou de ser problema e, evidentemente, na hora que o ouro foi encontrado, Portugal reativa o tráfico negreiro. Certo? Essas são as características da atividade mineradora mercantilista. Professor, não era plantation não? Não, porque ninguém planta pé de ouro. Certo? Então, por que as convergências? Açúcar e ouro voltados para a exportação, açúcar e ouro organizados em latifúndios e açúcar e ouro sustentados pelo trabalho dos escravos. Por que as convergências? Porque ambas as atividades estavam enquadradas no mercantilismo. Ambas as atividades estavam enquadradas na política mercantilista, por isso esses pontos de convergência. Mas observem que, na essência, quem era mais prejudicado era a colônia. E assim, queridos, a gente fechou a análise das relações econômicas do Brasil-colônia, tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do ouro, fazendo esse estudo comparativo entre os dois ciclos, que é muito bacana, que vocês percebem os pontos de convergência, os pontos de convergência. Na próxima aula, vamos fazer uma análise da estrutura das organizações políticas do período colonial, tanto no ciclo do açúcar quanto no ciclo do ouro. Um abraço a todos e até a próxima aula.